Mateus, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 14. Mateus, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 14. Glória a Deus. Todos os irmãos encontraram? Assim está escrito na palavra do Senhor. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo-lhe: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Traz-o a mim. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, e direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Coloque a mão no seu coração nessa noite. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, é chegado o momento da sua palavra, então somente nós queremos te pedir que teu Espírito Santo fale tudo quanto o Senhor quer falar ao nosso coração, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, fazer a sua vontade nesta noite, para que o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Assim nós pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém? Todos os irmãos podem tornar os vossos assentos, amém? Meus amados irmãos, sempre em minhas ministrações, eu faço questão sempre de lembrá-los da missão de Cristo aqui sobre a face desta terra. E bem sabemos que Cristo, por ser o Filho de Deus, seguia ali os milagres, os prodígios, todos os sinais era ali imposto quando ele exerceu aqui nesta terra o seu ministério terreno. Meus queridos, e por sua vez, aonde Jesus passava, aonde Jesus trilhava, sempre ele arrastava multidões, e muitas pessoas sempre estavam à procura de Jesus, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas que tinham um familiar, alguém da família, um ente querido, possessa por demônios. Então as pessoas sempre procuravam Jesus mediante a uma grande necessidade, e muitos dos que o procuravam, ou quase todos, saíam dali abençoados, saíam da presença de Jesus bem-sucedidos. E nós sabemos que poucos eram os que procuravam Jesus pela sua verdadeira missão aqui nesta terra. Basta nós abrirmos a palavra do Senhor lá em João capítulo de número 8, que vai relatar que a multidão seguia pelos sinais, pelos prodígios, pelos milagres. Mas quando ele começa a pregar duramente para aquelas pessoas acerca do seu corpo, acerca do seu sangue, acerca da sua carne, as pessoas acham a mensagem dura, abandonam Jesus, e chega o ponto de ficar apenas o Senhor com os seus discípulos. E aqui no texto relatado por Mateus, que nós fizemos leitura desta noite, é mais uma situação de um pai de família, um pai que tinha um filho, que a palavra do Senhor nos diz que ele era lunático, ou seja, ele era possesso por um demônio desde a sua infância. E o próprio pai vai relatar que ora este jovem lançava no fogo, ora ele se lançava na água. Sabe por quê, meus amados? Porque esta é a missão de Satanás, é destruir o ser humano, é envergonhar o ser humano. Se dependesse de Satanás, eu não estaria aqui. Se dependesse de Satanás, você não estaria aqui. Aprove o Senhor nos escolher
escolher, nos separar, nos remir com teu sangue, conforme o diácono Gabriel falou aqui agora há pouco, o amor de Deus em nosso favor, João 3,16. Então este pai preocupado, e eu posso imaginar que este pai teria procurado todos os recursos que estivesse ao seu alcance, porque normalmente é assim mesmo, quando nós estamos passando por algo, nós sempre estaremos correndo atrás de quê? Atrás do recurso, atrás da solução, mas existe coisas que não adianta nós buscar na medicina, não adianta buscar no curandeiro, não adianta buscar no benzedor, existe coisas que só Jesus pode fazer. Não adianta nós recorrermos outros meios, não adianta recorrermos outros métodos, não tem para onde fugir. Se nós quisermos ser bem sucedido, se nós quisermos sermos abençoados, nós temos que procurar a pessoa certa, nós temos que procurar o Senhor Jesus Cristo. E aquele pai em determinado momento entende esta mensagem, diz a palavra que ele já havia levado seu filho até os discípulos, porém os mesmos não conseguiram expulsar o demônio que estava na vida do jovem. Que vergonha, meus irmãos, a pessoa seguindo Jesus, sendo discípulo de Jesus, passar uma vergonha tamanha como essa. Mas então seu pai não desiste. Este homem nos dá um exemplo de perseverança, porque existem coisas que não acontecem do jeito que nós queremos, existem coisas que não acontecem na hora que nós queremos, existem coisas que vai acontecer na hora de Deus, no tempo de Deus, no tempo que Ele já reservou, que Ele já separou, para então Ele constituir em nós este milagre. Então aquele pai, quando ele vai aos discípulos não conseguem, mas ele não desiste, e quando ele tem a oportunidade, ele então se apresenta diante do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando ele aproxima, nos diz a palavra que ele cai sobre os seus joelhos, e o seu clamor é: mestre, tem de misericórdia do meu filho. Veja que ele não enfatiza, tenha misericórdia de mim, ele direciona o que? A misericórdia para o seu filho, porque era o qual estava oprimido, necessitado, o demônio estava judiando daquele jovem, estavam envergonhando. Meus queridos, pense bem, pense em uma festa de família, em uma reunião de família, em determinado momento o demônio se apodera do jovem, lança ele na água, lança ele no fogo, o demônio sempre procurando métodos para então envergonhar aquele jovem, para envergonhar aquela família. Mas para nossa alegria, todo reinado de Satanás, todo reinado de demônio, existe um tempo determinado por Deus para que este reinado seja findado, para que este trono seja tomado, porque um dia, cedo ou tarde, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai expulsar demônios. Não existe reino para as trevas, porque as trevas elas só podem habitar até a luz entrar em ação, e diz a palavra que Jesus é a luz que alumia o mundo. Então aquele pai está diante de quem? Está diante da luz, e quando a luz se apresenta, as trevas têm que bater em retirada, elas não prevalecem. Agora Jesus, vendo a situação daquele pai, Jesus lhe faz uma pergunta: desde quando então ele vive dessa maneira? E aquele pai menciona: olha, Senhor, desde a sua infância, o meu filho, ele é lunático, o demônio opera sobre a vida dele. Jesus chama os seus discípulos de geração incrédula, e Jesus os adverte acerca também da fé, dizendo-lhes: olha, se tiverdes fé, tamanho de um grão de mostarda, dirás para este monte: vai para lá, e ele vai, lança sobre o mar, e ele lança. Jesus está advertindo os discípulos
até porque Jesus não estará todavia no ministério com os discípulos, porque o mesmo, depois das palavras que nós lemos, ele já começa a pronunciar que será necessário que o Filho do Homem seja entregue e morra pelos nossos pecados. Mas agora os discípulos estão envergonhados, e os discípulos se sentindo envergonhados, depois que Jesus expulsa o demônio daquele jovem, diz a palavra do Senhor, que quando o Senhor expulsa o demônio do jovem, ele cai como se estivesse morto. Então as pessoas pensam que o garoto morreu, pensam que o garoto partiu, pensam que o garoto não resistiu àquela ação, àquela atitude a qual Jesus toma diante daquela situação. Então os discípulos, meus irmãos, com certeza eles estão envergonhados. Pensa, eu não dá conta de uma missão, você não dá conta de uma missão, aí daí a pouco vem alguém e faz aquilo com uma facilidade. É assim no mundo espiritual, porque quando nós descemos na presença, porque quando nós temos intimidade, porque quando nós temos comunhão, não existe demônio que possa resistir o poder do Senhor que está sobre a nossa vida. Não existe demônio que possa prevalecer, não tem demônio que fica de pé diante de um crente que ora, diante de um crente que clama, diante de um crente que é obediente à palavra do Senhor. Então agora Jesus está com os discípulos os advertindo, e depois de ter expulsado o demônio daquele jovem, os discípulos perguntam para o Senhor: o que é que nós fizemos de errado? Em que nós falhamos? Em que nós erramos? Senhor, não podemos continuar como estamos, porque daqui a pouco o Senhor sobe para os céus, e quem vai estar conosco para fazer a obra que o Senhor está fazendo? Aí Jesus nos adverte acerca da fé e da comunhão, meus amados. Mas o que mais me chama a atenção dentro deste texto é porque quando o pai apresenta diante de Jesus como seu filho, aquele pai, ele ouve as seguintes palavras de Jesus: você consegue crer que ele ficará são? Agora nós vamos ver um homem, meus irmãos, de caráter, um homem, meus irmãos, que não foge da verdade, um homem que mesmo estando na situação que ele estava, ele é realista, ele trabalha com transparência diante do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu posso imaginar que ele olha dentro de si, e então em determinado momento ele vê que lhe falta o que? A fé. Ele vê que lhe falta o que? Lhe falta acreditar, uma fé suficiente para ver o seu filho ser liberto daquela situação. Então ele olha para o Senhor e diz: ó Senhor, ó Mestre, tenha misericórdia da minha incredulidade, me ajude a acreditar. Meus irmãos, quando nós chegamos diante de Jesus com sinceridade, pode ter convicção que nós não vamos sair envergonhados, nós não vamos sair envergonhados mediante a situação a qual nós estamos passando. Então quando aquele pai fala tais palavras, então o jovem cai no chão como se estivesse morto. Agora, meus amados, um jovem que passou uma vida inteira, uma vida plena, por uma possessão maligna, um demônio o oprimindo, um demônio o envergonhando aquela família. Eu posso imaginar, meus queridos, que talvez naquela casa não tinha festa, talvez naquela casa não tinha momentos de família, não tinha momentos de lazer, talvez aquele pai não pudesse passear com aquele filho, porque em determinado momento o demônio podia manifestar e tudo vinha à tona e se tornar uma dificuldade tremenda. Meus irmãos, eu não sei, eu acredito que aqui todos já viram uma pessoa possessa de demônios. Não é coisa deste mundo, é algo que foge do controle humano, é algo que foge do controle real. Lá em Goiânia, uma determinada vez, uma moça ficou possessa. 8 homens não conseguiu segurar esta jovem, 8 homens não foi suficiente para segurar ela. Só existe uma coisa que segura demônio, é aquela força que
que eu não tenho, é aquela força que você não tem. Claro que estou falando da força física. O que segura demônio é o sangue de Jesus. O que segura demônio é joelho de crente. O que segura demônio, meus amados irmãos, quem pode segurar uma pessoa endemoniada é aquele que tem comunhão com nosso Deus. Por isso que nós não podemos apartar da comunhão com nosso Deus, nós não podemos apartar da vida com Deus, nós não podemos apartar dos nossos momentos solitários com o Senhor, porque no momento, meus amados irmãos, que nós nos afastarmos do Senhor, nós vamos estar vulneráveis a situações adversas. Eu costumo dizer que aquele que se separa em oculto com o Senhor, o Senhor o exaltará diante de multidão. Por quê? Porque o Senhor não o deixa envergonhado. E talvez alguns pensassem que Jesus ficaria envergonhado mediante a situação, porque olhando a situação daquele pai, olhando a situação daquele filho, vendo o tempo que ele era possesso, vendo o tempo que ele era um jovem, uma criança que carregava sobre si uma possessão maligna, talvez então alguém dissesse: mais um que vai ser envergonhado. Mas agora ele não está diante de qualquer um, ele está diante do Senhor Jesus Cristo, e diante do Senhor Jesus Cristo não tem treva, não tem demônio, não tem Satanás, não tem capeta que prevalece, porque ele é superior a todas estas coisas. Ele é superior à enfermidade, ele é superior à droga, ele é superior à bebida. Não existe nada superior ao nosso Deus. Por isso que nós temos que continuar avançando, é por isso que nós temos que continuar acreditando, é por isso que nós temos que continuar progredindo, porque se nós retroceder, nós vamos estar dando mérito para Satanás. Mas sabendo quem é o nosso mestre, sabendo quem é o nosso Deus, sabendo quem é o nosso Jesus, nós temos que avançar, nós temos que progredir, porque no momento certo, na hora certa, Ele há de agir, Ele há de fazer algo em favor da nossa vida. E tem vezes que nós chegamos na presença dEle como aquele pai, meus irmãos. Às vezes nós chegamos aqui, quando nós dobramos os joelhos, parece que as forças somem, parece que tudo some, parece que tudo desaparece de nós. Isso é o peso da prova, isso é o peso da situação que estamos enfrentando, da situação que estamos passando. Aqueles dias que nós só podemos dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não tenho condições nenhuma, meu Pai, mas o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me erguido, o Senhor tem me trazido até aqui. Meus irmãos, nessa noite eu quero encorajá-los, diante da situação que você está, a não parar, a não parar. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua saúde, eu não sei como está a sua família, mas uma coisa eu posso dizer: quando Jesus se manifestar, quando Ele levantar em favor da sua causa, este demônio tem que cair por terra, este demônio tem que bater em retirada, porque o nosso mestre é superior à situação que você está passando. Aleluia, Senhor da glória. Agora veja que quando Jesus expulsa o demônio do jovem e ele cai como morto, Jesus o pega pela mão, Jesus o levanta, Jesus o coloca de pé, Jesus adverte os discípulos, e toda aquela multidão tem que ver o milagre que Jesus Cristo fez. Toda aquela multidão tem que ver agora a obra que Jesus Cristo fez. Nesta noite nós estamos diante de um culto de libertação, meus irmãos. E quando fala em culto de libertação, tem pessoas que interpretam apenas em libertar pessoas ímpias, pessoas que estão em situação terrível, no pecado, na bebida, na droga, na prostituição. Não, meus irmãos, Jesus nos liberta de enfermidade. Através de você, Jesus faz obra na sua casa. Através de você, Jesus faz obra na sua família. Através de você, Jesus liberta pessoas que estão próximas de você. Então, quando fala de libertação, está
falando daquilo que está te oprimindo, está falando de depressão, está falando de enfermidade, está falando de alguma coisa que está acontecendo com você. Então nós estamos em um culto de libertação, e não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é a tua situação, mas se você entrou por estas portas, se você está aqui nessa noite, ou se você está por aqui na vizinhança ouvindo a minha voz, ouvindo essa mensagem, saiba que você foi um escolhido por Deus para ser encorajado nessa noite a progredir, a avançar, a não parar, porque o nosso Jesus é superior a todas as coisas, a todas as adversidades, a todas as aflições, a toda situação a qual você está passando. Eu não sei como está, mas uma coisa eu posso te dizer, e nós podemos fazer como aquele pai fez. Veja, que ele olha para o seu filho, ele vê a necessidade, ele sabe que a medicina não podia resolver, ele sabe que o vizinho da direita, o macumbeiro, o benzedor, o curador, ninguém podia resolver. A palavra não diz, mas talvez este homem tenha procurado, até porque ele é de origem gentil, origem gentia. Então, sendo de origem gentia, certamente tinha costumes pagãs. Então veja, meus queridos irmãos, que ele, quando vê todos os recursos fechados na sua cara, lhe sobra uma porta, e esta talvez seja a porta que você precisa nesta noite, a porta chamada Jesus. Quando ele não vê mais quando ele não vê mais como resolver a situação, então ele agora vai aonde? Vai em busca de Jesus, vai em busca daquele que pode fazer o milagre, vai em busca daquele que pode libertar o seu filho, vai em busca daquele que pode fazer o milagre que ele precisava. Talvez essa seja a nossa realidade, e se você veio para buscar o seu milagre, em nome de Jesus, nesta noite, você vai voltar para casa com teu milagre, com teu milagre, com teu milagre sobre a sua vida. O nosso Jesus é superior a estas coisas, Ele é maior, Ele é superior. Eu não sei a situação, mas Ele é maior, Ele é maior. Se você veio aqui nesta noite, certamente Jesus tem um milagre para a sua vida. Você que ouve a minha voz, se você está ouvindo esta mensagem, é porque Jesus tem um milagre a fazer na sua vida. Não deixe passar de hoje sem este milagre acontecer, porque o segredo foi revelado. O segredo é este, o segredo é Jesus. Há muitas pessoas passam despercebida, tem pessoas sofrendo, tem muita gente que está passando situação terrível na vida e não consegue mais fazer nada, não sabe mais o que fazer, não sabe mais a quem recorrer. Mas o segredo é este, o segredo é Jesus. Aonde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer, meus amados. Aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. Encontra com Jesus nessa noite, tenha um encontro surreal com Ele nesta noite, que você vai ver o milagre descer sobre a sua vida, que você vai ver o milagre descer sobre a sua casa, você vai ver o milagre descer na sua vida financeira, você vai ver o milagre acontecer na sua vida física, enfermidade ser curada, demônio ser expelido, porta ser aberta. Sabe o que é isso? É o nosso Jesus, é o Jesus da Bíblia, é o Filho do Deus Todo-Poderoso, é Ele que nos ama, é Ele que nos chama, é Ele que cuida de nós. Deus não tem prazer na adversidade da nossa vida, Deus não tem prazer nas coisas que estão te fazendo sofrer. Deus não tem prazer na situação que você está passando, mas Ele tem prazer em curar, em expulsar, em transformar, em libertar. Este é o prazer de Deus. Sabe por quê? Porque quando Ele faz estas obras, Ele está envergonhando o reino das trevas, Ele está envergonhando Satanás, Ele está envergonhando o inimigo da nossa alma. Oh, glória a Deus! Agora vocês pensam, a palavra diz que estava o pai e o filho, certamente a mãe dele estava em casa, e talvez então em determinado momento, aquele pai chegou para a mãe e disse assim: olha, eu estou indo buscar o último recurso para a vida do nosso filho. Com estas palavras agora eu já estou caminhando para a conclusão. Eu gostaria de ouvir a Jaiane louvando, se ela tiver um playback para ela estar louvando. Se não tiver, minha esposa pesquisa aqui. E então eu imagino talvez aquele pai
disse para sua esposa: eu estou indo atrás de um recurso para o nosso filho. É a última porta. Talvez ele falasse. E então ele atravessa a multidão, porque a palavra do Senhor nos diz que onde Jesus estava, ele estava rodeado por grande multidão. Isso mostra que para nós recebermos algo do Senhor é necessário sacrifício, é necessário nós esforçarmos. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela teve que criar métodos, ela teve que criar um jeitinho para se chegar diante de Jesus. Não foi diferente com aquele pai, porque ele tem que passar pelo meio da multidão, e quando ele passa para chegar próximo de Jesus, ele então agora tem um milagre que ele precisava para a sua vida. E eu penso que depois que ele operou este milagre, depois que ele expulsa o demônio daquele jovem, talvez ele olha para o seu filho e vamos, porque lá em casa tem alguém para poder saber as coisas que lhe aconteceu. Talvez ele olhe para o filho e vamos, porque eu não vejo a hora, eu não vejo o momento de contar para a minha vizinhança, de contar para as pessoas que te conheceram desde a infância, das maravilhas, das coisas que te aconteceu. Sabe o que é isso? É o poder de Jesus em ação, é a misericórdia, é este Jesus que nós estamos falando nesta noite. Qual é o milagre que tu precisa? Qual é o milagre que você quer para a sua casa? Qual é o milagre? Uma coisa eu posso te dizer: o milagre quem tem para te oferecer é Jesus. Você já atravessou multidões para estar diante dele, multidões de adversidade, a multidão que estava te cercando do seu milagre. Nesta noite é a noite que você vai receber. É nesta noite que você vai receber o milagre que você precisa. Você não vai voltar para sua casa. Pode vir, Jaiane. Você não vai voltar para sua casa, meus irmãos, como você entrou por estas portas. Pelos olhos da fé, eu posso profetizar na sua vida que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida nesta noite. Porque enquanto você adora, o milagre está sendo gerado. Enquanto você glorifica, o Senhor está gerando o milagre que você precisa. Você vai voltar para sua casa e em algum momento você vai testemunhar do que Jesus fez na sua vida, do que Jesus fez na sua casa, do que Jesus fez na sua saúde. Fique de pé, porque a Jaiane vai estar louvando ao Senhor, e enquanto ela louva, e depois que ela louvar, nós vamos estar orando pela sua vida. Mas continue em espírito de adoração, para que o Senhor faça o milagre acontecer na sua vida.